Vamos lá então no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. Abre aí a sua Bíblia. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história desse camarada tão importante para o povo de Deus, chamado Josué. Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. E o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se por toda a terra dos heteus e até o grande mar, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, e assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem te abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais dele. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, e então você prosperará e será bem-sucedido. Esse é o nosso texto que nós vamos trabalhar hoje. Queria te convidar a fechar os seus olhos por um instante para nós orarmos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é tão viva e eficaz e que transforma a nossa vida de uma maneira extraordinária. Nessa noite nós te pedimos, fala conosco, através dessas páginas, através daquilo que foi preparado, e sacia a fome do teu povo, Pai. Que ninguém saia daqui com fome da palavra, mas que todos possam ser transformados pelo poder que nela há, em nome de Jesus, e graças a Deus. Uau! Esse texto que lemos aqui, ele é realmente um texto maravilhoso, e um texto tão cheio de significado para as nossas vidas. Essa passagem, ela marca o começo da trajetória desse moço que nós lemos aqui, chamado Josué. Ele foi confirmado por Deus como o novo líder do seu povo. E ele recebeu do Senhor uma instrução. Ele disse: você vai ser o responsável por dar continuidade ao que Moisés vinha fazendo e vai terminar aquilo que eu comecei através da vida dele. Você vai levar o meu povo para a terra prometida. Que terra era essa, pastor? Uma terra chamada Canaã. Você já deve ter ouvido falar desse nome. Mas para que você entenda o contexto dessa promessa na qual Josué estava inserido, você primeiro precisa entender que houve um tempo em que o povo de Deus, ele foi escravo na terra do Egito por 400 anos. Nesse período em que o povo era escravo, Deus levanta um libertador para mudar a história dele. Deus escolhe uma pessoa chamada Moisés. Moisés, então, ele é levantado pelo Senhor e é aquele camarada que profetizou as pragas do Egito, as 10 pragas. Pragas como a transformação da água do rio em sangue. Uma praga de invasão de rãs, piolhos, moscas, gafanhotos, chuva de pedra, doenças, chagas e, por fim, a morte dos primogênitos da terra do Egito. Uau! Só coisa boa, né? Moisés profetizava lá para aquele povo. Mas o detalhe é que foram necessárias 10 pragas, Ney, para Faraó, simplesmente pelo fato de que a cada praga que Deus mandava, ele dizia que ia libertar o povo de Deus, o povo que estava escravo naquela terra, só que depois Moisés virava as costas e ele mudava de ideia. E aí ele dizia: quer saber?
eu não vou libertar o povo coisa nenhuma, vocês vão continuar escravos aqui. Aí Deus disse, então toma mais uma praga aí. E olha só, então a gente percebe que desobedecer a Deus, você ir contra Deus não é uma boa ideia, né? Porque tem coisas que a gente fica sofrendo mais tempo do que deveria, simplesmente por desobediência. Se Faraó tivesse obedecido a ordem de Deus e libertado o povo já na primeira ida de Moisés até o trono, ele não precisaria ter passado por outras 9, mas por ter desobedecido ao Senhor, ele precisou enfrentar 10 no total. E eu e você às vezes passamos por muito sofrimento desnecessário, simplesmente por desobediência. Mas vamos seguir. Moisés ele tinha a missão então de primeiro libertar esse povo da escravidão do Egito, e ele conseguiu. Após a 10ª praga, ele conduz esse povo pelo deserto, e você conhece a história. No deserto, ele é aquele cara que abriu o mar com o cajado. Ele levanta o seu cajado, o mar se abre, o povo passa em segurança. E quando eles chegam do outro lado do rio, o Moisés levanta o cajado novamente, e o mar se fecha, engolindo todos os soldados de Faraó e matando os seus inimigos. Moisés também é o cara que tirava a água da rocha. O povo estava no deserto durante 40 anos e passou sede. E aí Moisés consulta a Deus e Deus diz, olha, fala para a rocha que dê água e ela vai dar água para vocês. E Moisés tirava a água da rocha, irmãos, e essa rocha representava Cristo. Lá no Novo Testamento nós vamos ter uma referência, acho que está em Colossenses, dizendo que o povo era seguido no deserto por uma rocha espiritual, e essa rocha era Cristo. Então Moisés foi esse cara, Moisés foi esse libertador, e ele estava conduzindo o povo da escravidão do Egito rumo a essa terra prometida chamada Canaã. E é aqui, nessa altura da história, que aparece o nosso personagem chamado Josué. Josué, ele primeiramente foi levantado como assistente pessoal de Moisés, e mais tarde enviado junto com outros 11 para espiar a terra de Canaã antes de eles entrarem e invadirem aquele lugar. Ele fazia parte dos 12, da turma dos 12 de Moisés. Só que apesar de Moisés ser o libertador e carregar a promessa, Moisés não teve mais o direito de acessar a promessa. Isso porque, a certa altura da sua caminhada, ele desobedeceu a Deus. E por causa da sua desobediência, o Senhor o impediu de acessar a promessa que ele tinha feito para o povo e para ele. Mais uma vez, o quanto a desobediência é negativa na nossa vida. E ele poderia apenas ver a terra, mas ele não poderia entrar. Deus leva ele para o alto de um monte, e lá no monte ele diz, está vendo aquela terra? Do outro lado do Rio Jordão? Aquela terra é a terra que eu prometi para vocês. A terra pelo qual você viveu uma vida inteira, que você estava prestes a acessar, junto com o meu povo. Mas por causa da sua desobediência, você vai ficar de fora. Irmãos, como deve ter sido difícil isso? Como deve ser difícil para nós saber que tínhamos direito à promessa, mas por conta da nossa desobediência ao Senhor, também ficamos de fora de acessar algumas coisas que Ele nos prometeu. Eu fico imaginando ali Moisés, o quão triste ele ficou e o quão abatido por ver com seus próprios olhos, aquilo era para mim também. E por conta da minha desobediência, eu não vou poder mais desfrutar da promessa do Senhor. E assim é na nossa vida, irmãos. Quando nós resolvemos desobedecer a Deus, quando nós resolvemos fazer o que é contrário à vontade dEle, não ache que o Senhor não é justo o suficiente para nos deixar de fora daquilo que Ele prometeu. Mas Deus é amor, pastor, Ele perdoa. Ele perdoa. Deus é muito amoroso. Mas Deus é tão amoroso que Ele é justo. Se Ele não fosse justo, se Deus fosse simplesmente alguém que não nos permite lidar com as consequências das nossas escolhas, Ele não seria um pai. Na verdade, Ele seria um carrasco. Que grande maldição seria a nossa. Mas então, Moisés, já na velhice, prestes a morrer,
depois de ter visto a terra que ele não poderia mais acessar, ele chama todo o povo de Israel, e Deuteronômio 31:2 ele diz assim: hoje eu estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho, e o Senhor me disse: você não passará o Jordão. Ou seja, você não vai entrar na terra de Canaã, que está ali do outro lado, que eu havia prometido para você. Mas apesar de ele mesmo ter perdido o direito a acessar a promessa, ele ainda era líder de um povo, Ney. E esse povo precisava ser conduzido até lá. Ele não acessava mais, mas ele tinha a responsabilidade de encaminhar o povo que estava debaixo da sua liderança. E aí você vê 5 versículos à frente, que ele escolhe aquele que seria o seu sucessor, Josué. Deuteronômio 31:7. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com esse povo você vai entrar na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e você os fará herdá-la. Uau! A promessa que anteriormente estava com Moisés, agora estava sobre Josué. Josué, ele foi levantado como sucessor de Moisés, e é nesse ponto da história que nós chegamos no texto que lemos logo no início da nossa mensagem, que é Josué 1. Em Josué 1 nós vemos nessa sequência de sucessão, após Moisés ter escolhido Josué como o seu sucessor, Moisés já havia falecido e dito para Josué que ele livraria o povo, ele levaria o povo até a terra. E aí Deus, o próprio Deus, vem perante Josué e confirma isso na vida dele. Tudo aquilo que Moisés falou anteriormente, Deus falou para ele. Deus reforçou, ele disse: olha, assim como Moisés te falou, eu te digo, você vai levar esse povo para lá. Seja forte e corajoso. Repita comigo: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, meu irmão. Existem promessas que Deus libera sobre as nossas vidas e decreta e confirma sobre nós que vamos precisar de força e coragem para acessá-las. Não ache que a promessa se cumpre sozinha, nós apenas sentando no banco da igreja num domingo, ouvindo uma palavra como essa. Agora Deus vai fazer. Ele faz, irmãos, se você for forte e corajoso o suficiente para passar pelo processo que o Senhor precisa te encaminhar até que a promessa se cumpra. Não é de imediato. Talvez você tenha recebido muitas promessas de Deus sobre a sua vida e que você se pergunta assim: Lucas, poxa, mas Deus falou há 15 anos atrás e ainda não se cumpriu. Irmão, se ainda não se cumpriu, duas coisas podem estar acontecendo. Ou você ainda está aprendendo o que precisa aprender para que a promessa se cumpra, você ainda está no processo, ou você saiu do caminho e nem percebeu. Ou você se desviou do caminho da promessa e nem se deu conta. Mas então existem promessas que nós vamos precisar de força e coragem para acessá-las, assim como Josué precisou. Você vai ver, e nós vamos falar mais à frente, o quanto ele guerreou para poder acessar essa terra de Canaã. Não foi de imediato, não foi simples. Olha, Moisés, agora você vai levar o povo para lá, tá? Passa ali bonitinho pela faixa de pedestres e quando você chega lá, você diz para eles: olha, eu sou Josué. Deus falou para mim que essa terra é nossa. Ah, então tá bom, Josué. Estamos pegando as nossas malinhas e estamos indo embora. Não foi assim. Josué foi um guerreiro na mão do Senhor que lutou com força e coragem para poder acessar a promessa que estava sob a vida dele. Uau! Então, ele estava prestes a ver a promessa se cumprir, quando Deus confirma para ele: eu te escolhi, eu confirmo que é você, o libertador, o homem que vai encaminhar o meu povo até Canaã. Mas parece assim até fácil, né? Parece que era só dar continuidade, acessar e pronto. Mas não, irmãos. Você imagina o tamanho da pressão que Josué sofreu naquele momento. Porque assim, ele tinha sobre os seus ombros simplesmente a pequena missão de substituir um cara que era o herói do povo. Irmãos, Moisés
foi o cara que tirou aquele povo do Egito. Moisés foi o cara que profetizou as pragas, foi o cara que usou o cajado para abrir o mar. Moisés foi o cara que tirava a água da pedra, que recebeu os 10 mandamentos de Deus. Meu Deus do céu, Moisés era o cara. Moisés era o que a gente brinca hoje, aí a juventude vai entender, a retroescavadeira de Jeová. Azulejo santo, marreta de unção. Esse era Moisés, ele era o cara. Ele era o cara. E eu fico imaginando o que talvez se passou na cabeça de Josué naquele momento. Tá, Senhor. Eu sei que Moisés me escolheu. Eu sei que essa missão é minha. Mas assim, será que não tem como escolher outro para fazer isso? Eu tenho aqui pelo menos uns 10 que eu posso te indicar para ir no meu lugar e fazer essa missão. Não tem outro aí que o Senhor possa confirmar no meu lugar? Porque ele já caminhava com Moisés, era o braço direito de Moisés, ele sabia da missão, ele estava empoderado nela, mas irmãos, venhamos e convenhamos, uma coisa é você ser assistente, outra coisa é você ser o líder. Uma coisa é você ser funcionário da empresa, outra coisa é você ser dono dela. São responsabilidades totalmente diferentes. E quando a responsabilidade vem sobre os nossos ombros, aí é que a perna treme. Aí é que a gente vai precisar, como a palavra do Senhor, ser forte e corajoso. Porque sem isso nós não vamos conseguir cumprir a promessa que Ele tem para a nossa vida. Você pode ser muito bom no que você faz. Você pode ter recebido algo extraordinário da parte de Deus, mas sem força e sem coragem, você não consegue acessar o que Ele te liberou. Porque os desafios são muitos, irmãos, muitos, mas com força e coragem nós chegamos lá. Além disso, Josué não iria conduzir apenas meia dúzia de crentes. Você sabe quantas pessoas ele tinha a missão de passar para o outro lado do rio e conquistar Canaã? Chuta um número. Qualquer número, chuta. Chuta um número, Gabriel. Quanto? 400 mil? Bom palpite. Quem mais? Outro número, Pedro. 700 mil, Gustavo. 500. Sabe quantos? Mais de 3 milhões de pessoas. Ele estava com a responsabilidade de encaminhar para a terra prometida. A Bíblia fala que o povo que atravessou o Mar Vermelho com Moisés, lá atrás, eram 603 mil homens, fora mulheres, crianças e idosos, que não são levados em conta nesse cálculo bíblico. O que gira em torno de 3 milhões de pessoas. É gente pra caramba, né? Fala sério, já é difícil a gente liderar a nossa própria casa, Ney. Com 3, 4 pessoas dentro, você imagina 3 milhões de pessoas, mulherada reclamando, criança chorando, um brigando com o outro. Meu Deus do céu. Confessa, você aceitaria a missão que Deus passou para Josué? Eu não sei se eu aceitaria. Eu ia dizer para Deus mais ou menos assim: Deus, escolhe outro. Chama o Marconi, chama o Antônio, chama o Darley. Darley tem 2 metros de altura, chama esse cara, ele vai dar medo nele, só de olhar. Eu já me incomodo o suficiente só com a dona Fran lá em casa, me deixa quietinho. Brincadeira, amor. Brincadeira. Mas é isso, para você entender o tamanho da responsabilidade que estava com Josué. Mas o interessante é o quê? Presta atenção nisso aqui. É que você não vê Josué negando o chamado que Deus tinha para a vida dele. Apesar de tão desafiadora que seria essa caminhada dele, essa trajetória, assim que Deus termina de falar, logo no versículo 10, Josué reúne todos os seus oficiais do povo e ele diz assim: é o seguinte, Deus falou comigo, nós vamos atravessar esse rio. Preparem tudo que vocês têm, os mantimentos, tudo que vocês vão precisar, as provisões, porque daqui 3 dias, todos nós vamos atravessar esse rio e nós vamos conquistar a terra que o Senhor prometeu. Uau! Alguém que se empoderou de força e coragem, e dali eles foram adiante, e eles avançaram, entraram na terra e conquistaram não somente Canaã,
E aqui é que fica interessante, porque a conquista deles não foi só de Canaã. O capítulo 12 desse mesmo livro de Josué traz uma lista de 33 reis que Josué derrotou com seu exército e tomou posse dos seus territórios. Uau! E ainda, quando ele estava prestes a morrer, Deus fala para ele, ainda tem muita terra para vocês conquistarem. Esses 33 reis que lutaram com seus exércitos e vocês venceram, ainda tem muita coisa para vocês conquistarem comigo. Irmãos, meu Deus do céu, foi fácil ele fazer tudo isso? Não, claro que não, foi muito difícil. Mas Josué, ao ser comissionado por Deus, ele recebe 5 coisas que todos nós também recebemos ao sermos chamados pelo Senhor, que ele acreditou e não abriu mão delas. E eu quero te falar rapidamente quais são essas 5 coisas. Se você puder anotar, faça isso. Deixa eu só tomar uma água. A primeira coisa que Josué recebeu do Senhor, quando ele foi comissionado para esse chamado, é que ele literalmente recebeu uma missão. Versículo 2: prepare-se agora e passe adiante deste Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Missão. Qual é a missão para o qual Deus te chamou, meu irmão? A minha pergunta para você nesse momento é essa: qual foi a missão que Deus te entregou? O que você foi chamado para fazer? Qual é o seu propósito de vida? Para que você nasceu? O que Deus confiou nas suas mãos que não confiou a mais ninguém? Será que Deus te chamou para cuidar de vidas? Ser um pastor, um missionário, alguém que cuida da obra de Deus? Será que Deus te chamou para ser um empresário, como Antônio, por exemplo, como Daniel, como tantos outros que temos aqui? Será que Deus te chamou para ser, sei lá, uma vendedora, uma dona de casa, um político como Ney, por exemplo? Irmãos, eu não sei o que Deus te chamou, mas todos nós temos uma missão especial da parte de Deus, algo que é único, pessoal e intransferível. Aquilo que Deus te criou para ser, que Deus te chamou para fazer, Ele não chamou mais ninguém, Ele deu para você. Quando Deus te escolheu, Ele te deu uma missão única, pessoal e intransferível. Eu falava essa semana com o Pedro, né, Pedro? O Pedro falando, pastor, eu acho que é para isso que Deus me chamou, agora eu estou entendendo o meu propósito e tudo mais. Isso é lindo. Quando você descobre para o que você foi criado, aquilo que Deus confiou só para você, você passa a não se distrair com as outras coisas e focar naquilo que precisa focar e fazer com excelência e com todo o seu coração. Quando você não sabe a sua missão, você não entende o seu propósito, você se perde no meio de tantas coisas. Mas quando você tem clareza no Senhor do que Ele te chamou para fazer, você diz, isso eu não posso. Por quê? Porque eu já estou numa missão. Ah, isso aqui eu também não posso, porque eu já estou numa missão. Eu já sei o que eu tenho que fazer e eu não abro mão disso. E tudo flui a partir disso e para isso. Então acredite naquilo que Ele te chamou, na sua missão de vida e faça de todo o seu coração, porque o seu chamado é único. E Deus te chamou para ser luz lá fora nas trevas, através desse chamado, dessa missão que Ele te entregou. Amém? Segunda coisa que Josué recebeu do Senhor quando ele foi comissionado, ele foi chamado, é a promessa. No versículo 3, Deus diz assim: todo lugar que vocês puserem a planta dos pés, eu darei a vocês como eu prometi a Moisés. Entenda que todo chamado, toda promessa de Deus, todo chamado de Deus, ele é acompanhado de uma promessa. Deus nunca vai te chamar sem te prometer aquilo que Ele está querendo fazer através da sua vida. E a promessa é um símbolo de fidelidade, Zé, de Deus nas nossas vidas. É como uma garantia, um selo que Deus dá e diz assim: faça que eu vou garantir a minha parte. O chamado que eu te dei, a promessa que eu estou te fazendo, eu garanto que a minha parte eu vou fazer por você.
Aí a pergunta de Deus é: você está disposto a fazer a sua parte e o que precisa ser feito para que essa promessa se cumpra? Para que esse chamado se cumpra? Porque, irmãos, Deus não volta atrás da palavra dele. Se ele te prometeu, se ele te chamou para essa missão e ele disse eu vou fazer, ele vai fazer. Mas a única pessoa que tem poder para atrasar, impedir ou parar os planos que ele tem para a sua vida é você mesmo. Nem Satanás pode tocar em você. Você já é lavado pelo sangue de Jesus. O inimigo não te atinge, ele tenta te atingir. Se você der brecha, ele te pega. Mas se você está com a sua vida na presença de Deus, nem o inimigo consegue tocar em você. Então a única pessoa que pode parar ou impedir os planos do Senhor é você mesmo. Interessante isso, né? E preocupante. A terceira coisa que Josué recebe do Senhor, anota aí: presença. No versículo 5 ele diz assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, não o deixarei e nem o abandonarei. Uau! Deus prometeu a Josué que não o abandonaria, jamais deixaria ele sozinho cumprindo essa missão para o qual ele foi chamado. Então, irmãos, é assim conosco também. Deus jamais te deixa sozinho na sua luta. Eu sei que às vezes é difícil suportar, a gente se sente meio solitário, mas lembre-se que Deus prometeu que estaria com você. E Ele disse: eu não te deixarei e não te abandonarei. Ele está contigo desde o seu acordar até o seu deitar. Ele está contigo a cada ar que você respira, a cada piscar de olhos que você dá, o Senhor está contigo. Ele está te acompanhando, Ele está com você e a presença dEle está contigo a todo momento, irmãos. Então creia nisso, creia nessa palavra. Isso não significa que você não terá lutas, não significa que você não vai passar, quem sabe, por uma tempestade, mas significa que ainda no meio da tempestade, Ele estará lá. Ainda no meio da luta, Ele estará lá com você, porque aquele que nunca perdeu uma batalha, está lutando com você, cada uma delas. Aleluia! Quarta coisa que Josué recebeu do Senhor: encorajamento. Ele disse no versículo 6, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais dele. Encorajamento. Deus sempre vai acreditar no seu potencial. Por mais que às vezes você não se ache capaz, ainda que você pense que não vai conseguir, lembre-se de uma coisa: Deus sabe exatamente quem Ele escolheu para usar. Mesmo com as suas imperfeições, com as suas falhas, seus defeitos, Deus te conhece. E por Ele te conhecer, Ele sabe que Ele não errou quando Ele chamou você. Então essa missão que você recebeu, acompanhada de uma promessa e acompanhada da presença de Deus, Ele te encoraja a cumprir, te dizendo: seja forte e corajoso. Não foi eu que te mandei? Não fui eu que te entreguei? Por que temer? Seja forte e corajoso, meu irmão, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo nessa missão e estarei até o fim. E a quinta coisa que ele recebeu de Deus, a quinta e última, foi exortação. E aqui eu quero que você pegue o fechamento dessa mensagem. Versículo 7 ele disse: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha, agora vem a exortação, o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido aonde quer que você andar. Uau! Esse é o segredo do sucesso da missão que recebemos de Deus. Ele diz assim, eu vou fazer. Eu te prometi, eu estou contigo, a minha presença está, mas eu preciso da sua contrapartida, porque toda promessa de Deus representa uma aliança dele conosco. Só que uma aliança ela é formada por dois lados, duas partes, que têm direitos e deveres.
partes que precisam entender qual é a responsabilidade de cada uma, e Deus está dizendo assim, olha, eu vou fazer a minha parte, mas eu preciso que você obedeça aos meus mandamentos, e você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, permaneça firme naquilo que eu chamei você para fazer. Permaneça firme na minha vontade, permaneça firme nos meus princípios. Vão surgir muitas propostas, muitas coisas para tentar tirar a sua atenção, desviar os seus passos, mas se mantenha firme, nem para a direita e nem para a esquerda, porque depois ele te dá a garantia, ele diz assim, ó, e aí sim você prosperará e será bem sucedido. Uau! Não adianta, irmãos, nós vivermos como órfãos fariseus e depois queremos acessar as promessas que são para os filhos espirituais. Não tem como. Deus, ele é um pai, mas ele quer nos dar as bênçãos de pai, mas nós precisamos cumprir os nossos deveres de filhos de Deus. Não um filho que, como a Bíblia conta a história do filho pródigo, vira as costas para ele, decide sair e viver do jeito que quer, não. Mas um filho que está disposto a permanecer na casa do pai todos os dias e viver na presença dele, seguindo a instrução dele. É isso que Deus espera de nós. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas fique firme, porque quando você ficar firme na sua decisão, na missão de vida para o qual eu te chamei, aí sim você será bem sucedido. Amém? Então, quem sabe algumas coisas não têm dado certo como gostaríamos, simplesmente porque nós temos plantado as sementes erradas. Eu quero finalizar com isso. Já pedi para o Ministério de Louvor se preparar para subir. Guarde essa frase no seu coração. Deus, ele é tão amoroso que ele nos permite escolher as sementes que queremos plantar. E cada atitude que temos é como uma semente no reino de Deus, no mundo espiritual. Então Deus, ele é tão amoroso que nos permite escolher as sementes que queremos plantar, mas ele é tão justo que nos faz colher exatamente as sementes que plantamos. Não adianta a gente plantar infidelidade a Deus e querer colher fidelidade. Não adianta a gente plantar desobediência a Deus e querer receber dele as bênçãos. Não é assim que funciona, irmãos. Viva sempre para a glória de Deus e faça da sua vida a própria boa semente lançada nessa terra fértil chamada Reino de Deus. Amém?